Pessoal, vamos ver Shooting Star no dólar, que eu mostrei há pouco, para ver as características ideais. Então eu digitei aqui Shooting Star, esse aqui é o livro, né? Esse é o de fundamentos, tá? É o capítulo de figuras de candles, ó. Shooting Star ou estrela cadente. Vamos ver. Vamos dar uma olhada aqui para vocês pegarem uma noção melhor. Então, padrão formado por um único candle. Você tem padrão formado por um candle, por dois candles ou três candles, tá? Então aqui é padrão de reversão e tem os de continuação também. Eu tô falando de padrão de reversão, tem essas três possibilidades: um candle, dois ou três. Então, estrela cadente ou chute star, é esse padrão. É essa figura aqui, tá vendo, ó? É um corpo pequeno com uma longa sombra superior. Agora, preste atenção, em região de topo. É obrigatório, porque se ele tiver em região de fundo, ele tem um outro nome. Ok? Aí é outra dinâmica. Então, padrão formado por um único candle com corpo pequeno, verde ou vermelho, e longa sombra superior, 2 a 3 vezes, no mínimo o tamanho do corpo. Eu gosto de 3 vezes para cima. 2 eu não gosto muito não, eu gosto de 3 para cima, ok? Mas essa é a regra. Ideal que não tenha sombra inferior aqui embaixo, mas pode ter uma pequenininha. A cor do corpo não tem muita importância, mas se for vermelha é melhor. Claro, vermelha ele fecha mais pertinho da mínima do que a verde, então é melhor para venda, né? Que é um padrão de venda, tá? Quanto maior a sombra superior, mais confiável é o sinal. Isso que você tem que atentar. Tá vendo que tá grifado aqui, ó, sublinhado? Alto poder é o melhor padrão, ele e o martelo e os engolfos, tá? Então não precisa ficar estudando muito candle, ok? É martelo, engolfo e esse padrão aí são os melhores, ok? Surge após um movimento de alta dos preços no topo. Quanto maior a subida anterior, mais efetivo é o sinal. O que é maior a subida? Quanto mais esticado está essa subida aqui, ó. Se for pequenininha, não vale muito a pena. Agora, deixa eu pegar a ferramenta de desenho rapidinho aqui. Quanto maior essa perna, melhor. Quanto mais longe da média que estiver passando aqui embaixo, melhor. Para não ter nenhuma estrutura de suporte perto, entendeu? É isso que eu estou tentando mostrar aqui, ó. Então, se essa perna for muito grande, o que vai acontecer? A média de 9, por exemplo, que aqui é a primeira que vem, ela vai vir mais aqui, ó, mais para baixo. Então, vai dar para você fazer uma venda. E outra coisa importante, o candle, pessoal, não é reversão de tendência. Quando a gente fala candle de reversão, é reversão do movimento prévio, entendeu? Preste atenção agora. Qual é o movimento prévio? É isso aqui. Tá? Isso aqui eu posso te falar que isso aqui está em tendência de alta ou tendência de baixa? Não. Então é reversão desse movimento, ó. Pra cá, ó. Reverteu. O que vinha alta, caiu. Mas ele pode continuar a subir depois, tá? Pode continuar a subir depois e entrar e ser uma tendência de alta. Quando a gente mostra o padrão de reversão, não necessariamente essa perna era uma tendência de alta. Ela pode vir através de um zigue-zague descendente, ó, dentro de uma tendência de baixa, tá? E continuar caindo. Ok? E aqui vai estar passando a média, ó. Beleza? Ou pode estar dentro do movimento de alta também, ó. Tá vendo, ó? Ó, zigue-zague, ó. Aí faz isso, ó, cai e continua. Então, presta atenção nisso. E o candle de reversão, ele não quer dizer que ele vai reverter a tendência, ele reverte o movimento. E ele pode reverter o movimento também para movimento lateral. Então ele reverte o quê? Esse movimento, ou para baixa ou lateral. Ok? Então preste atenção nisso. Isso é bem importante você saber essas definições para não ser pego aí de surpresa, hein? Então, quais são os fatores que intensificam o sinal? Isso que é importantíssimo, anota aí. Já falei, ó, alto volume no dia do surgimento da estrela. Então, no dia do surgimento desse padrão tem um alto volume, tá? É importante, mas não é obrigatório. Ou no dia anterior também é importante. Proximidade de uma zona de resistência. Claro, se aqui tiver uma LTB, melhor ainda. Se tiver um nível horizontal, aqui tem um outro topo, melhor ainda. Ok? Ou for uma fronteira de gap, tudo bem? Então isso aí vai intensificar, que você vai ter além do padrão uma outra estrutura. Você lembra quando eu falei de integrar as ferramentas de análise gráfica e técnica? Então o tamanho da sombra superior, já falei, quanto maior, melhor em relação ao corpo.
e gap de alta em relação ao dia anterior. Se então entre esse dia e esse tiver um gap de alta, melhor ainda. Ok? Então são essas as possibilidades. É um padrão bem interessante, eu gosto bastante desse padrão do martelo e do engolfo. Aí tem a psicologia, isso aqui é muito importante, é entender o que aconteceu com o candle. Eu não vou mostrar tudo agora. E aqui as estratégias operacionais em cima do padrão, tá vendo? Ó, ele com topo anterior, ótimo, se ele tiver. Ou ele está servindo como um quê? Resistência nesse caso, né? Aí a venda, você pode fazer a venda na violação, um tique abaixo, 1 centavo abaixo, 5 pontos abaixo, se for índice, 0,5 se for dólar. Ou você pode esperar o candle fechar e vender aqui. Eu não gosto, eu gosto de entrar já na violação. Tá? Aqui tem algumas estruturas, ó, alguns exemplos. Ok? Aqui, uma perna bem forte. Deu certo esse? Não, não deu certo. Ok? Ele continuou o quê? Mas é uma estrela cadente? Sim. Por quê? Porque ele mudou o padrão? Mudou. Ele estava o quê? Ele reverteu? Sim, ele estava subindo e lateralizou, ó. Tá vendo? Mas é um candle de reversão, apenas não deu lucro. Entendeu? Aqui, sim, ó. Esse foi estopado. Tá vendo? Esse aqui foi estopado, ó. Nem sempre dá certo, tá? E esse aqui deu certo, tá? Esse aqui, esse eu não gosto não, tá? Não é estrela cadente, ok? E esse não é estrela cadente, tá? Beleza? É chamado martelo invertido esse. Ele dá em região de fundo. Ó, a posição do candle é muito importante. Tudo bem? Então, fica de olho no dólar. O dólar até ativou aí, ó. Tô vendo aqui agora. Deixa eu tentar mostrar para você. Aqui, ó. Dólar no 60 minutos, tá? Ativou a venda. Olha lá, perfeito, estrela cadente, ó. 5 pontos por enquanto. O stop é onde? O stop é aqui em cima. Tá numa região de estrutura interessante? Sim, ó. Tem a linha d'água, tem a média de 21 servindo de resistência, tem a média de 9 servindo de resistência, tem essa região aqui que era o antigo suporte, ó, servindo de resistência. Tem uma LTB, se você traçar a LTB aqui assim, ó, também, perto. Então é bonito? Sim, ó. O corpo é pequeno, 3 vezes o tamanho do corpo, a sombra. O que ficou ruim aqui foi o corpo verde. Mas não é impeditivo de você vender, mas seria ideal se fosse vermelhinho. Tem espaço para cair? Sim, ó. Tem espaço para vir buscar aqui 15 pontos pelo menos, que é o próximo suporte. Vai dar certo esse trade, Palex? Não sei, ninguém sabe. Só entrando e colocando stop. O stop é aqui em cima, ok? Não tem como saber se um trade vai dar certo. Beleza? Então tá aí um exemplo de estrela cadente ao vivo aqui no dólar intra 60.